que parece muito um jogo de cena, Paulo Velasco, Bruno, João, parece mais um jogo de cena para criar dificuldade para vender posteriormente facilidade, o governo inventou, num projeto que vinha sendo discutido há muito tempo no Congresso, o governo inventou de mandar de última hora, 1 ano e meio, ou mais até, se considerar as discussões anteriores, uma proposta de fazer trocas que pudessem se aproveitar deste projeto, que diz respeito para fins de assistência social e um eventual reforço e apoio ao projeto de substituição do Bolsa Família, que tem um nome. Esse é um grande problema do Brasil. As políticas não são do Estado, são políticas de um governo. Então recebe o carimbo do governo, eu tenho que tirar o nome do Lula para botar o nome de Renda Brasil para poder carimbar o nome do Bolsonaro. É por isso que o Brasil não vai para frente. Fundef, no passado, Fundeb, e o Fundeb tornado permanente, é um passaporte para o futuro. Da educação, apesar de nós ter muita coisa para fazer. Recentemente, nós tivemos algumas notícias no jornal. Ontem mesmo, a UFRJ acabou de desenvolver um protótipo, Paulo Velasco, presidente Cal, um protótipo de respirador. Um respirador que pode ser construído, fabricado, uma vez liberado pela Anvisa, por cerca de R$8 mil. Durante o período crítico da pandemia, até hoje aconteceu isso, foram várias as notícias, Bruno, de respiradores sendo comprados a R$100 mil, R$120 mil, e nós conseguimos, da pandemia para cá, motivado por uma necessidade emergencial, a engenharia do Brasil, concentrada na COP, presidente Paulo Bagueira, conseguiu desenvolver a pandemia no início do ano. Até agora, um respirador que vai chegar ao mercado por R$8 mil. Por que nós precisamos assistir pessoas morrendo e convivendo com uma realidade de um país que tem capacidade de fabricar avião, de disputar avião em mercado de aviação civil no mundo inteiro, e não ter capacidade, porque não tem política pública de ciência, tecnologia e desenvolvimento, para fabricar respiradores que salvam a vida, Paulo Velasco, por R$8 mil. Paulo. É evidente. Paulo, só uma partezinha rápida para você ter uma ideia. A indústria americana de automóveis, que na sua maioria tem aqui no Brasil, pararam com a automação dos automóveis e fizeram respiradores. O mesmo poderia ter acontecido no Brasil. Claro. Mas agora, aí depende de um governo federal que tenha vontade de fazer. Mas aí... Registrado do vereador Rodrigo Fará. Depende de algo mais e do vereador Francisco Mendonça. Aleluia. Nobre, Ricardo Evangelista. Companheiro e ex-vereador dessa casa, vereador Francisco Mendonça, do MDB. Ricardo Evangelista. Vai disputar... Aleluia, aleluia. Chegou aí o companheiro Francisco Mendonça. Seja bem-vindo. Amém. Então, a discussão está mais do que comprovado, João Gustavo. Nós temos uma médica brasileira, coordenadora do programa, um dos programas mais importantes, programa esse que, em conjunto com o Brasil, está desenvolvendo vacina. É uma médica brasileira, que está lá no Reino Unido trabalhando. Os cientistas brasileiros e os futuros cientistas brasileiros dependem para desenvolvimento das nossas necessidades. Num mundo competitivo, onde a vida deixa de ter valor e está todo mundo apostando corrida por vacina para ganhar dinheiro vendendo vacina. E não obrigatoriamente para salvar as vidas. É uma corrida desenfreada para ganhar dinheiro com vacina. Quando na realidade a humanidade deveria estar se articulando para descobrir a vacina e salvar o conjunto da humanidade em todos os países do mundo, independente de se pobre ou rico, de uma doença que vai deixar, além das mortes como herança,
vai deixar um legado que nos obriga a pensar que tipo de humanidade a gente quer daqui para frente. E isso, João, Renatinho, Cal, Ricardo Evangelista, Presidente Bagueira, Rodrigo Fará, Francisco Mendonça, Bruno Lessa, só vai acontecer se a gente tiver uma educação de qualidade para as nossas crianças. Eu já falei várias vezes nesse plenário, algo que eu aprendi há muito tempo no passado e a realidade, há muito tempo lá pelos idos de 90, 2000 na Embratel. Na riquíssima biblioteca que a Embratel colocava à nossa disposição, que não era só sobre telecomunicações, sobre outras coisas. De cada 2 milhões de crianças que nascem no mundo, uma criança é genial. De 2 milhões de crianças que nascem no mundo, uma é genial. Em qualquer campo da genialidade humana. Ciência, arte, esporte, etc, etc, etc. Qual é a diferença, entretanto, no número de gênios nascidos descobertos em países desenvolvidos? Presidente Cal, não estou atrapalhando não, estou? Qual é a diferença, entretanto? O vereador Francisco Mendonça está emocionado. Não, eu sei. E o Botafogo nem foi campeão, não sei de onde vem essa emoção. Continue, vereador, por favor. Então, em países desenvolvidos, os gênios nascidos, João, são descobertos a uma taxa de 95% a 98%. Em países como o nosso, não raro, os gênios nascidos são descobertos numa taxa que não ultrapassa 3% por acaso. Em qualquer campo da genialidade, aconteceu isso com aquela menina, ginasta, que foi descoberta por uma professora de ginástica, lá no Rio Grande do Sul, fazendo pirueta numa praça, já adolescente, já com o corpo formado, sem nenhum preparo anterior físico, e aquela professora de educação física viu que aquela menina fazia piruetas e fazia coisas que nenhuma ginasta no mundo fazia. E transformou aquela menina, mesmo que tardiamente preparada, numa campeã mundial de ginástica. Registrado pelo vereador Casota e vereador Leandro Portugal. Esses casos são tão diferentes na quantidade do aproveitamento dos gênios nascidos em países como o nosso, em países desenvolvidos, por uma única razão. Em qualquer país do mundo desenvolvido, onde a educação está presente com qualidade para todos. Vereador também Leonardo Jordano. É uma pena, eu poderia até repetir tudo de novo, ele está fazendo muita live, podia repetir tudo de novo, para poder ele ouvir. Mas, o importante é que, se nós pudéssemos ter uma educação, e aí a importância do Fundeb, e aí a importância do aumento, se a gente vai usar bem os recursos do Fundeb na nossa Niterói, nas outras cidades, aí é um problema nosso, da luta política e da sociedade para que esses recursos sejam bem utilizados. Mas é desse investimento, com uma educação de qualidade, que nós descobriremos as potencialidades das pessoas. Por uma única razão. Uma pessoa especialmente dotada, ela pode nascer numa cobertura da praia de Caraí, para citar o exemplo de Niterói. Mas ela pode nascer... Sandro Araújo também está presente, o nobre vereador. Professor Sandro Araújo. Uma criança excepcionalmente dotada poderia também nascer no Morro do Estado, na Ponta da Areia, onde o Cal tem a casa dos seus pais. Uma criança bem dotada, melhor dotada do que a média, Paulo Velasco, ela pode nascer em qualquer lugar. Pode nascer num país pobre, no meio da África, onde a fome impera, e pode nascer numa cobertura de luxo na Vieira Soto ou não. É papel do Estado prover educação de qualidade a todos, para que as crianças, não só as superdotadas, mas em especial as crianças normais, ou as pessoas normais como nós, possamos ter uma educação que nos capacite, na adolescência, na juventude e na idade madura,
sermos cidadãos que ajudam ao conjunto da sociedade a progredir. Portanto, a vitória contra o atraso e contra a mesquinhez, a tosquice do governo Bolsonaro e da presidência da República, mesmo que tenha se manifestado num último momento, e tendo sido derrotado na sua pretensão de apequenar a função institucional para a educação pública da cidade, muito importante que nós tenhamos conseguido isso. Eu espero que o Senado seja a mesma coisa. Esse foi um ganho importante na votação dessa semana. Tem uma preocupação que eu já comecei a conversar com algumas pessoas, e em particular conversei com o Bruno, se eu não me engano, ontem ou ontem. Está sendo discutida uma reforma tributária, e eu gostaria que houvesse o mínimo de atenção, porque isso pode nos afetar, dependendo da nossa falta de atenção, isso pode vir a afetar os interesses do município de Niterói e dos municípios de um modo geral. Nós tivemos uma reforma tributária, uma adequação do Código Tributário do município de Niterói, a uma mudança federal, que eu não me lembro em detalhe qual foi, na qual, para um dos impostos importantes da cidade de Niterói, de todos os municípios, mas em particular de Niterói, está o Imposto sobre Serviços, o ISS. E o ISS, na última vez que nós discutimos esse assunto, nós definimos no Código Tributário Municipal um determinado elemento que seria muito importante para os interesses da Fazenda do município de Niterói. E muita gente sabe, presidente João Gustavo, quando a gente fala o interesse da Fazenda, pensa que a gente está pensando igual a banqueiro. Ah, estou pensando no dinheiro arrecadado dos impostos. Não, pensamos sim. Porque é do dinheiro dos impostos arrecadados, e aí é uma disputa política, bem aplicados, que a gente garante saúde de qualidade, garante educação de qualidade, garante o desenvolvimento pleno da cidade, ampliando as condições daqueles mais vulneráveis de atingir um patamar de vida minimamente digna, e com os impostos. E na época que a gente introduziu aquela mudança relacionada, registrando a presença do vereador Renato Caiello, com o aval ali do presidente, estou registrando sua presença. Não preciso agradecer, é um prazer quase que incomensurável. Paulo, tem que registrar a minha também, então aproveita. Ele já registrou. Também a minha, também, Paulo. Casota já está registrada a presença. E a minha, Leonardo? A sua. Eu só estou sentindo a sua ausência aqui no plenário. Eu estou com muita saudade sua, Leonardo. Depois a gente conversa privatamente. Tá certo. Depois ele vai te chamar para a live. Não, porque não, o Leonardo tem o direito de me chamar de camarada. O colega dele é que me chama de camarada agora. Deixou a barba crescer e agora virei camarada Paulo. Mas enfim, o que a gente discutiu no nosso Código Tributário Municipal, no qual nós ganhamos, mas não levamos? Nós introduzimos uma taxação sobre operações com cartão de crédito e de débito. O que isso tem a ver com a saúde de Niterói? O que isso tem a ver com a educação pública de Niterói? O que isso tem a ver com o orçamento da cidade de Niterói? Tem a ver com o quê? Niterói é uma cidade que, pelo seu perfil socioeconômico, tem uma população muito grande, usuária nos seus pagamentos e nas suas operações de compra, usuária de cartão de débito e de crédito. Pois bem, essas operações financeiras em que sai dinheiro da conta de um comprador para a conta de um vendedor, são operações financeiras, são atividades financeiras, operações que são tributadas, ao contrário do conceito do imposto sobre serviços, que é a tributação no lugar onde o fato gerador acontece. Entretanto, por uma disputa até agora vencida, em especial
pela população de São Paulo, apesar do fato gerador, uma compra no posto de gasolina. Paulo Velasco vai no posto de gasolina, abastece o carro e paga com cartão de débito ou cartão de crédito. O fato gerador foi em Niterói. Mas como o banco está em Barueri, como o banco está numa cidade do interior de São Paulo, porque por conta da guerra fiscal, o tributo vai para lá, eu tenho uma situação para comparar Barueri e Niterói. Barueri tem em torno de 500 mil pessoas. 500 mil habitantes mais ou menos. Niterói tem mais ou menos 500 mil habitantes. Barueri recolhe de IPTU 200 e poucos milhões, recolhia na época que eu vi. Enquanto recolhia, tudo bem, Francisco? Enquanto recolhia de ISS, se eu não me engano, se a minha memória não está traindo, 600 milhões. Então ele recolhia de IPTU 200, mas de ISS, devido os computadores estarem situados em Barueri, o dinheiro ia todo para lá. Nós introduzimos uma pequena mudança no Código Tributário do município de Niterói, defendendo esse dinheiro para Niterói. Por que eu estou falando isso? Apareceu uma discussão no Congresso Nacional de que o Paulo Guedes vai encaminhar uma reforma tributária para o Congresso. E entre as iniciativas pensadas por eles, está a de cobrança de operações eletrônicas. Que operações eletrônicas são essas? Na minha opinião, operações eletrônicas envolvem o que a gente acabou de discutir. É claro que pode envolver transferência eletrônica de fundo entre bancos. Então, um cidadão tem recurso num determinado banco, eu estou fazendo um pagamento ao CAL, que me emprestou um dinheiro, eu transfiro o dinheiro para a conta do CAL. É uma operação financeira que pelo antigo imposto CPMF era cobrada e que tem reflexo em toda a cadeia produtiva e que acabou. Pois bem, eles estão falando nisso. O que nós, municípios, vamos ter que ter cuidado, apesar de eu achar muito difícil que uma reforma tributária seja votada até o final do ano, nesse ambiente de pandemia e todas essas discussões. Mas o que os municípios vão ter que ficar de olho, em particular Niterói, é que no bojo da discussão sobre taxação de operações eletrônicas, nós não estejamos atropelando o imposto que é municipal, que é o ISS, responsável por uma boa parte dos recursos tributários próprios que o município de Niterói arrecada. Porque é evidente que Niterói tem um privilégio adicional de ser o segundo arrecadador de royalties de petróleo, atrás apenas de Maricá. Isso nos ajuda muito na implementação de políticas públicas. Mas, o que é importante? É que, independentemente dos recursos do petróleo, que de uma hora para outra podem mudar, é necessário que nós defendamos os recursos próprios de Niterói. Sejam eles simpáticos ou antipáticos, tenham eles alíquotas injustas ou não injustas, do IPTU, que não é tão progressivo quanto nós gostaríamos, do ISS, mas esses são os recursos da receita própria de Niterói. Então, é importante que nós estejamos conseguindo manter esses recursos protegidos. É evidente que a discussão de reforma tributária é uma discussão que ainda vai demorar muito. Eu acho muito difícil que ela, até o final do ano, ela se concretize, mas no ambiente do governo federal. Registrar para o vereador Galo. No ambiente que nós nos encontramos no governo federal, que no 45º minuto do segundo tempo de um jogo, chamado Fundeb, tentou fazer mudanças, com certeza pode vir a acontecer que queira se fazer daqui para frente uma chantagem do tipo: olha, nós já demos Fundeb para vocês, municípios. Então agora nós vamos querer fazer uma reforma tributária para reforçar o caixa do governo federal. Então a gente tem que ficar atento, porque é evidente que os interesses da União afetam todos os municípios,
Mas aquilo que diz respeito aos impostos, que são prerrogativa dos municípios arrecadar, nós não podemos permitir uma reforma tributária que venha e que venha prejudicar os municípios. Eu já estou falando demais e não sei se já chegaram as matérias para votar. Pelo menos na ordem do dia tem algumas matérias aí. Tá bom, João. Muito bem. Eu gostaria de... Aí queria pedir ajuda do próprio Bruno. Eu tenho andado de táxi, tenho andado, sair de ida para casa, da Câmara, da Câmara para casa. Não consegui, ou com galo na moto, de carona com galo. Tá todo mundo querendo saber se o galo dirige bem. O galo é um cara cauteloso. Ele me deu uma boa carona até em casa, sem nenhum problema. Mas eu não estou conseguindo descobrir pessoas de Uber que tenham recebido tal auxílio que nós aprovamos aqui. Bruno, não estou conseguindo achar, já falei isso várias vezes. Eu não sei o que aconteceu com algo que nós aprovamos. Tivemos autorização do governo para aprovar, porque se o governo não quisesse aprovar, ele daria orientação para não aprovar. Os taxistas não, vários receberam. Mas eu estou tendo dificuldade, não sei o João, os outros vereadores, estou tendo dificuldade de descobrir pessoas do Uber que tenham recebido o auxílio que nós aprovamos. Isso é uma coisa. Outra coisa que nós vamos ter que fazer alguma coisa, apesar de fora do nosso alcance direto, é a quantidade de pessoas na cidade de Niterói que foram lesadas com o aplicativo da Caixa Econômica Federal para distribuição do auxílio emergencial. Eu queria propor, nós não temos ingerência na Caixa Econômica Federal, é uma instituição federal, mas eu queria propor, na defesa das pessoas da cidade de Niterói, que precisam desse auxílio emergencial, eu proponho que nós convidamos a superintendência da Caixa Econômica em Niterói para saber que providências a instituição está tomando para as fraudes que já foram, inclusive, comentadas na imprensa de um modo geral. Pessoas entraram lá, tiveram o seu CPF capturado, eu não sei porque eu não sou bandido, não penso nessas coisas. Fraudado não. O programa tem falhas. Agora, alguém conseguiu, sem uma identificação completa, se apoderar do CPF de alguém, se cadastrar enquanto tal. Eu até imagino eu cadastrar uma coisa para o João, porque o João me deu os dados. Agora, como é que eu posso pegar e o João não? E os crimes na internet, nesse ambiente, também estão acontecendo de montão. Eu comprei para minha filha, isso também é uma outra discussão no plano federal, e que a pandemia toma o nosso tempo e a gente acaba não vendo de que maneira organizada atacar. Eu comprei um objeto barato, o prejuízo não é material, é um prejuízo moral, que a minha filha pediu, recebi aquela informação do correio que entrega ao destinatário. Aí eu fui na portaria, lá onde eu moro, buscar aquilo que o correio informou, ou quem vendeu informou, pelo rastreamento do correio, que tinha sido entregue ao destinatário. Fui na portaria perguntar, não tinha nada do destinatário. Voltei para casa e abri aquele relatório do sistema de rastreamento de objetos do correio. Foi entregue, João, sabe aonde? Taubaté. Aí eu me comuniquei com os Correios para saber. A declaração do funcionário do Correio, muito atencioso, é o seguinte, nós temos um problema sério com este produto, porque várias reclamações acerca desse produto, que em vez de chegar na casa das pessoas, está chegando com o mesmo número de rastreamento. Olha o nível da criatividade, da bandidagem, de alto ou baixo nível que tem no Brasil. Os camaradas vendem, as instituições de mercado pago, mercado livre, etc., não tem checagem, porque você não se credencia de qualquer maneira num determinado lugar para vender. Uma loja física em Niterói, ela precisa se dirigir à prefeitura e ter um alvará com o responsável, com o CNPJ.
Como é que alguém, nessas operações eletrônicas, se credencia numa intermediadora, Mercado Pago, Mercado Livre, sem mostrar as suas credenciais, recolhendo dinheiro e dando trambique em milhares de pessoas? Segundo esse funcionário do Correio, que ele olhou rapidamente na lista, esse mesmo produto bobo, simples e não tão caro, que a minha filha pediu, foi comprado, segundo ele viu, mais de 100 reclamações, todas elas da mesma fonte de venda e indo com o mesmo código de rastreamento para um único lugar. Resta saber se o bandido está do lado de lá, em Taubaté, por exemplo, recolhendo tudo para revender e ganhar dinheiro. Então, esse ambiente de pandemia, além dos reflexos psicológicos e físicos que nós acabamos sofrendo, ele está sendo espaço por um conjunto enorme de complicações que com o Congresso Nacional também em regime não presencial, que as dificuldades de reunião continuam acontecendo aqui, na Alerj e lá. A população se vê em vários momentos vulneráveis às práticas as mais escabrosas e criminosas, sem que nós possamos adotar mecanismos de fiscalização ou de ajuda ou de apoio a essas pessoas. No caso específico do emergencial, presidente Cal, conversar com o presidente Bagueira, ver se nós conseguimos uma reunião com poucas pessoas na presidência, para saber quais são as providências que a instituição está fazendo, até para que a nossa Comissão de Defesa do Consumidor possa se dirigir em nome da Câmara à população e organizar as demandas junto a alguém da Caixa. Pedir a Vossa Excelência aqui, logo na primeira hora da manhã, nós temos aqui um contato com uma agência da Caixa Econômica Federal, a qual alguns funcionários têm a portabilidade nessa agência. E eu faço algumas vezes, durante o mês, algum contato com a Caixa Econômica Federal, especificamente dessa agência, que eu não sei qual é, não tem aqui na minha memória, mas prometo a Vossa Excelência que amanhã, assim que chegar a casa, farei um contato com a pessoa que é o gerente, a pessoa que é gerente de lá. A gente precisa orientar as pessoas. Para poder dar informações contundentes, que eu acho que é até uma coisa extremamente importante. Sim. Nós não vamos resolver esse problema do programa da Caixa, mas a gente pode carrear as demandas à instituição para que a instituição dê publicidade. Por último, antes de passar o João, que pediu a parte, rapidinho, funcionários do Poder Executivo estão reclamando, outro dia Macedo já tinha comentado isso comigo, estão reclamando que aquela autorização que nós demos ao Poder Executivo para suspender por 3 meses o desconto dos empréstimos consignados não estariam valendo. Nós estamos tendo problemas na nossa relação com o Poder Executivo. Nós estamos tendo demora na promulgação, na sanção de leis. Estamos testemunhando vetos que são feitos na última hora para não dar tempo de você discutir absolutamente nada. O vereador Galo teve 4 ou 5 projetos seus vetados. No último dia do prazo, se é que não chegou aqui depois do prazo. É uma averiguação que está sendo feita. Mas, em particular, nós aprovamos uma lei autorizativa, é verdade, de negociação de suspensão dos empréstimos consignados. E aí eu não sei se só eu que estou sendo o ouvido para as queixas das pessoas. Mas eu gostaria que a presidência do Poder, a mesa diretora, questionasse a Secretaria Executiva do Governo, a Secretaria de Governo, o que está havendo que não está sendo implementado aquilo que foi autorizado. É evidente que a autorização, até por iniciativa minha, porque o projeto que estava aqui era um projeto mandatório. E nós alteramos, depois de conversa entre nós, autorizando o presidente Cal a discutir com a instituição no âmbito da Câmara e autorizamos a Prefeitura a discutir com os bancos no âmbito do Poder Executivo. Agora, não ter nenhuma discussão e muitas pessoas têm dificuldades dentro do funcionalismo, contando com essa suspensão temporária da cobrança,
e até agora a gente não sabe de nada. Eu gostaria que a mesa diretora cobrasse do Executivo. Eu gostaria de ouvir o presidente, o vereador João Gustavo, antes de encerrar minha intervenção. É uma intervenção rápida. A Enel está passando por um constrangimento também muito grande, que tem as suas contas, o código de barra direcionado o pagamento para a conta de algumas pessoas. Não sei se tomou conhecimento disso. Já você soube disso também? Eu acho incrível isso, cara. Você está querendo que você está pagando a Enel e o código de barra está indo para a conta depois do, a Enel vai, corta do Paulo sua Velasco. Luz e Oi? Depois a Enel vai, corta a sua luz e você vai em cima dela porque você Aí que você vai ver que você pagou uma conta fraudulenta. Fraudulenta. Porque passaram agora, grande parte das contas estão sendo entregues em muitas casas. Uhum. Aí o cara, quando vai entregar, né, bota lá aquela conta que é com o código de barra falso. Tira que é o original e bota o código de barra falso. E está difícil para se descobrir isso, porque você, na boa fé, tu recebe a tua conta. Evidente, mas não é o cidadão comum que tem que tomar conta disso. Você sabe qual é o problema, João? Eu trabalhava na Embratel quando esses protocolos começaram a ser desenvolvidos. Código de barra, mais recentemente QR Code, etc. Qualquer um de nós pode comprar um gerador de QR Code. Você sabia disso? Qualquer um de nós pode comprar um gerador de código de barra. Porque os desenvolvedores de software distribuíram a regra do jogo de elaboração do código. Isso foi disseminado. Foi disseminado para quem tem fé pública para desenvolver software, mas foi disseminado também por um monte de gente. Eu posso pegar, por exemplo, um anúncio meu, endereço do Facebook, por exemplo, Paulo Eduardo. Eu tenho um gerador de código de QR Code para que as pessoas possam olhar um panfleto meu, João, e se dirigirem ao meu Face. Agora, o problema são aplicações que são mais complexas e que deveriam, pelo poder público, ser cercado de um bom nível de proteção. Isso não acontece. Então, a pandemia está servindo para nos afastar. O vídeo do ministro Bolsonaro, né? Que Paulo, pediu. você me permite? O vereador Beto da permite? Claro, Beto. Paulo, aproveitando o gancho, independente que vocês estão falando um assunto, mas eu queria entrar em outro assunto em relação à Enel. Sim, É uma vergonha que vem acontecendo, os postes caindo nas comunidades. E a gente reclama, pede e não é atendido. Então, as CPI que nós fizemos aí foram em vão. Um trabalho em vão que nós fizemos. Foram 2. Então, quero deixar esse recado para a gente poder trabalhar em cima disso. Ok. Obrigado. Ok, mas enfim. Paulo, Oi. você me permite também? É rápido. Claro, Léo. Só para falar, eu sei que não foi a intenção do Beto. O Beto é um companheiro que tem muito carinho, muito respeito pelo trabalho dos colegas. Eu sei que ele está falando mal da Enel. Mas é só para explicar, porque a gente teve as CPIs e elas tiveram algum nível de avanço. É que a empresa é muito ruim de doer mesmo. E o Beto está certo e você também. Então, ela regride, ela desrespeita, ela bota em primeiro lugar o lucro. Mas as CPIs que a gente fez, pelo menos a que eu presidi, ela gerou um relatório de 250 páginas, um trabalho que está disponível à população, com audiências registradas, que teve efeito no Ministério Público, sustentou termo de TAC, termo de ajustamento de conduta do MP com a Enel, fez eles aumentarem as contratações de efetivo para poder atender a população em Niterói, teve resultados objetivos. Que eu sei que não é o que Beto disse, não. O que Beto está dizendo é que a empresa não respeita. Mas é só para dizer que esse trabalho foi feito, é claro que ele não resolveu, mas ele foi um trabalho que ajudou, que empurrou, que botou a Câmara de Niterói discutindo o assunto. Não, Léo. Não falou mal não, Beto. Não, com certeza. Você está com razão. Lógico,
Não foi tão... Desculpa até o termo que eu usei, que eu errei. Mas é brincadeira o que eles vêm fazendo, Léo. Léo, eu vou te mostrar depois os postes aqui na minha comunidade. É uma coisa que absurda. Só troca quando cai. E aí, sabe o que acontece, Léo? A comunidade carente, infelizmente ela é mal informada, sabe quem é o culpado? Por exemplo, aqui na minha comunidade, eu que sou o culpado. Qual a culpa que eu tenho, Léo? Entendeu? Eu sei que não é o que eu falei, de repente eu posso ter errado, mas eu acho que tinha que ter tido um retorno muito maior do que teve, só isso. A gente fez o que era legalmente possível, que era fazer a CPI, fechar o relatório final, apresentar, enviar para a MP e fazer as legislações que também a Câmara apreciou. Que essa CPI foi eu, Bruno Lessa, Henrique Vieira, quando estava na Câmara, Verônica e acho que Daniel Marques. Eram os membros da CPI. Agora, Beto, eu não discordo de você não. A empresa desrespeita, é um absurdo. Eu não acho que a CPI resolveu todos os problemas de forma alguma. Eu acho que você está coberto de razão. Acho que a empresa vem piorando o serviço em Niterói. É só para posicionar isso também, porque senão quem assiste acha que de fato a gente não fez um trabalho até o final ou que não entregou com esmero o relatório completo. Isso foi tudo feito e tal, e a gente teve alguns resultados. O problema é que ela é ruim demais, o problema é que ela desrespeita demais e estruturalmente ela sempre busca vantagem, oprime as pessoas, abandona, não trata igual comunidade como trata nos bairros ricos. Foi uma das coisas que a gente evidenciou. A gente pegou os tempos de chamada da empresa e provou no papel que ela no bairro rico, ela atende rapidinho, e no bairro pobre ela larga para lá, ela larga se lascar, que é exatamente o que o Beto está falando, entre outras coisas. Então estou dando razão ao Beto. Agora o nosso poder também é limitado, porque você não tem uma interferência completa, um poder fiscalizatório completo da Ampla sobre a Câmara de Niterói, sobre a Ampla. Mas a gente pegou eles em várias coisas, aquelas coisas dos fios que passam nos postes, que aí tem a discussão do solo. Tem muita coisa interessante nesse relatório, eu posso até reencaminhar para os vereadores, mas eu estou aqui sustentando o que Paulo Eduardo e Beto estão dizendo. A empresa é muito ruim e ela tem feito muito mal às comunidades. Meus amigos aqui, meus companheiros vereadores, eles estão corretos em cobrar e eu estou aqui sustentando e concordando com eles de que realmente é um absurdo. E são vários absurdos da Enel aqui em Niterói. Mas eu acho que eu vou encerrar, presidente, só para fazer uma abordagem final em relação ao que foi colocado pelo Beto. Oi. Senador Casota, por favor. Quem é? Senador Casota quer fazer uma parte de Vossa Excelência. É o Casota? É. Tá, Casota. Paulo, só corroborando aí com os colegas, eu também gostaria de registrar aqui a minha insatisfação com a empresa, tendo em vista inúmeros ofícios que foram enviados para as questões, né, de poda de árvore, que afeta, inclusive, pode acarretar qualquer risco de vida nesses locais, e a gente não tem nenhum tipo de retorno da empresa. Um processo que demora, que a gente vem acompanhando durante o mandato, e eu queria aqui também deixar o meu registro de indignação com relação a isso, tá? Era só isso. Não, eu vou encerrar, mas eu gostaria antes de continuar, queria a presença do vereador Carlos Macedo como ad referendo do presidente, mas estou registrando para taquigrafia virtual a presença do vereador Carlos Macedo, mas só para complementar. Eu, na primeira CPI que houve aqui, e o João Gustavo participou, o Valdec participou, eu já levantei, na época, um questionamento que, posteriormente, eu achei que eu tinha exagerado. Que eu achava improdutivo uma CPI sobre uma empresa em relação à qual nós não teríamos ascendência. Não é que eu não estivesse com um pingo de razão, eu tenho alguma razão. Por outro lado, o que eu não avaliei corretamente
é que o nosso papel é de vocalização das demandas da sociedade. E demandas como essa feita pelo Beto... Registrar o vereador Carlos Macedo. E pelos demais setores da sociedade, nós existimos aqui para, de maneira organizada, coletar as debilidades, fazer relatórios, sim, e a partir desses relatórios, nós agimos politicamente para cobrar. É evidente que nós não podemos impor sanções de natureza pecuniária, etc., à Enel, mas sanções de natureza política, tanto a Enel, que é uma concessão federal, quanto a Águas de Niterói, que é uma concessão municipal, tanto de gás, que em Niterói, qual é o nome que tem? Gasnet ou coisa desse tipo. Nós temos o papel político de ecoar as demandas da sociedade, em especial aquelas demandas que vêm das comunidades que são olhadas com um olhar que não é o olhar que é dado para a Baixada. Agora, a minha crítica é de outra natureza. Nós temos PROCONs, de um modo geral, no Brasil inteiro, estaduais e municipais, que, em tese, deveriam defender o interesse do consumidor de energia elétrica, do consumidor de gás, do consumidor de água, do consumidor de serviços de concessionária de distribuição de sinal de televisão. O problema é que agências foram criadas no governo do FHC, copiando parcialmente modelos existentes em outros lugares do mundo, em especial nos Estados Unidos, com a justificativa de que esses serviços seriam serviços especiais. E você não pode exigir, João, de um PROCON estadual, a não ser quando você compra um produto numa loja e ele não é entregue. Ou então quando você compra um produto que está com um defeito e você tem o PROCON estadual, municipal para te proteger. Mas um PROCON para defender os consumidores de energia elétrica, defender consumidores de serviços de televisão por assinatura, outros tipos de serviço exigem uma agência ou uma defesa do consumidor qualificada. As agências foram feitas para isso. O grande problema é que os quadros funcionais e técnicos dessas agências, não raro, esperam os seus mandatos acabarem para voltar a trabalhar para quem eles fiscalizaram no período anterior. Então é evidente que, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário de agências europeias de fiscalização dos serviços públicos, você tem que ter técnicos que sejam independentes. Se ele tiver que enquadrar uma concessionária, a Enel não é só de Niterói não, né? A gente apequena o nosso olhar, se abrir o nosso olhar, a Enel, se eu não me engano, é a concessionária de São Paulo, maior estado do Brasil. Estou certo? Ceará é todo Enel, Bahia, grande parte é Enel. Mas Nordeste... eu acho que também São Paulo, cara. É. A gente fica aqui na nossa cidade sem saber. Então, na verdade, esta história ciclicamente, aqueles que, como eu, já têm um pouco de cabelo branco, sabem como é que era. As telecomunicações no Brasil eram norte-americanas e canadenses. E os caras exploraram onde dava dinheiro. Vereador, para concluir, por gentileza. Aí tiveram que ser estatizadas para ter um serviço universalizado. Paulo, só rapidinho. A coisa mais ridícula que tem, que a Enel, como as companhias de comunicação, elas estão dentro do município. E elas envergonham o município com seus postes tremendamente desproporcionais em termos de cabeamento. A carga que eles suportam. Os seus postes tortos, perigosos para o cidadão e a poda assassina que elas fazem na nossa cidade. E nós não temos como reclamar. Sim. Porque você vai à agência reguladora e ela diz que não tem como mexer nisso. Elas não têm o município como brigar por isso. Tu vê que até hoje a gente não consegue botar a posteação subterrânea. Cidades como Maricá, que hoje está fazendo as suas calçadas e estão querendo enterrar, não conseguem enterrar também seus postes, a sua fiação. Isso é um absurdo, porque a agência reguladora, tanto da Anatel quanto a Enel, são prejudiciais ao cidadão do município. Elas protegem prioritariamente os interesses das concessionárias, que é um poder muito grande. Isso vale para todas. Presidente,
Eu gastei uma boa parte da atenção de Vossa Excelência a seu pedido. Muito obrigado. Tal qual outros companheiros vereadores. Tinha outros assuntos para tratar, mas vou dar um break. Gostou da linguagem? Vou dar um break, vou dar uma parada. Só amanhã agora que Vossa Excelência vai falar. Só amanhã não, a menos que aconteça alguma emergência. Se Não, cair um amanhã raio, Vossa por Excelência exemplo. falará. Obrigado, presidente. Rapidamente fazer a votação da ata da sessão anterior. Calma, Renatinho. Vou dar a palavra a Vossa Excelência. Vereador, se aprova, permaneça como estão. Com a palavra, vereador Renatinho, do pessoal, por favor. Presidente, estou aqui esperando aqui 52 minutos para fazer o uso da palavra. Mas, 52 minutos, mas ainda bem que foi relatada questões boas. Então, presidente, eu quero fazer um comentário sobre a questão do Fundeb, que foi votado no Congresso Nacional, aonde o governo queria de qualquer maneira, de qualquer forma que mudasse. O governo não queria essa votação. Essa votação quase unanimidade, votar a favor da verba do Fundeb, no sentido da educação. A educação é uma pauta que interessa a todo país do mundo, prioriza a educação. Mas no Brasil, tentam de tudo para tirar o mérito, para tirar os direitos das nossas crianças, dos nossos professores, profissionais de educação. Isso é incrível que eu observo isso. Então, queria, de qualquer maneira, o governo Bolsonaro, de qualquer maneira, não aceitaria essa votação expressiva como foi em favor do povo depois dessa cidade, do povo desse país. Pela expressiva votação benéfica em favor da educação, dos profissionais de educação, dos colégios, enfim, presidente. O Fundeb, isso seria uma vergonha nacional se essa votação de ontem o Congresso não desse esse respaldo, esse apoio em prol de um país melhor. Renovação, falou com muita propriedade o nosso médico aqui, querido médico, Paulo Velasco, vice-presidente da Comissão de Saúde. Eu não consegui entrar ontem. Tentei entrar falando assim, alguém tem que permitir. Eu não vi essa permissão. Então, presidente, fiquei feliz e espero que o Senado tenha a mesma posição, tenha o mesmo intuito de favorecer esse país, favorecer a educação. Sem educação, presidente, país nenhum vai para frente. Não vai. A Austrália tem todo vapor. Priorizou a educação. A China priorizou a educação. Enfim, a Holanda priorizou a educação. A maioria dos países europeus, enfim. Mas aqui em Niterói, aqui no Brasil, essa deficiência toda, essa má vontade, não sei porquê. Mas ainda bem, então eu espero que o Senado dê um recado bonito, aqui foi 97-7, em favor do povo, sobre o Fundeb. Que o Senado também repita essa votação, ou até por unanimidade. Não estão fazendo nada mais do que uma obrigação zelar por quem dedicou o seu voto. É o povo dessa cidade, é o povo desse país. Portanto, presidente, está sanada essa questão do Fundeb, ainda bem. E outra questão, presidente, que eu quero voltar a relatar aqui, que eu acho um descaso com a população dessa cidade, principalmente os idosos, as pessoas com deficiência, estão passando um momento delicadíssimo, presidente. Isso não é de hoje. Não é do governo atual, Rodrigo Neves. Não quero acusar só o Rodrigo. Isso aí há muitos anos.
Em relação às nossas calçadas, presidente Calvo, nossas calçadas, sinceramente, envergonha qualquer pessoa que passa por aqui. Estou falando de Niterói, tá? Mas isso do Rio de Janeiro também é a mesma forma. Quando eu vou no Rio de Janeiro, eu começo a observar as calçadas do Rio. É uma tremenda armadilha também, igual Niterói. Os pisos táticos. São Gonçalo, né, Macedo? São Gonçalo também deve ser o quê? É? Não acredito não, vou ter que dar um pulo por lá para saber. Os pisos táticos em Niterói, as pedras portuguesas, que na verdade são o melhor piso, tem gente que não gosta, mas as pedras portuguesas ela drena a água. Ela faz infiltração da terra, porque é um solo muito quente o Brasil. Então por isso que a pedra portuguesa aqui, que é uma pedra gelada, e colabora com a infiltração, com a drenagem. Mas na hora de refazer o piso tátil, presidente Cal, não faz da forma conforme deveria fazer. Eu não vejo fazer da forma como deveria, para ninguém ficar levando quedas e mais quedas. A pessoa pisa em um buraquinho, onde falta uma pedrinha, sai aquela e sai mais duas, e a pessoa leva uma queda. Isso é uma vergonha, presidente. As calçadas, nossas calçadas, deveria ser uma obrigação do poder público, e não dos moradores. Não dos moradores. Tirou a responsabilidade. Aí as pessoas ficam caindo, os deficientes têm muita dificuldade para passar em uma rampa, e tem uma vala, passar água podre ali, tem que molhar a mão, um cadeirante, as pessoas escorregam, que aquela água se transforma em limo, é escorregadio, leva quedas e mais quedas, armadilha para a população idosa, população deficiente, enfim, qualquer um pode cair. Portanto, presidente, essa é uma pauta que isso está me deixando revoltado com isso. As pessoas com deficiência têm muita dificuldade nessa cidade. Mas o que é mais notório, e que seria uma questão de decência, era cuidar das calçadas com carinho e com amor. E eu não vejo isso, presidente. Quando eu vejo uma pessoa cair, eu vou lá ver o que é. É buraco. São um buraco que ali permaneceu, e não é de dia, é de semanas. É de meses. Então isso, presidente, é o que eu gostaria de falar hoje sobre essa questão. No pequeno expediente eu vou falar de outras questões. Não, essa segunda de nós. Só não vou. Cadê? Aqui tem outros vereadores para falar, lá de cima também. Enfim. Então, presidente, é isso. E com certeza no pequeno expediente estarei aqui denunciando questões em prol sempre do povo dessa cidade. Obrigado. Pela ordem, Só um minutinho, presidente. Pela ordem. Presidente, pela Só um ordem... minutinho, pela ordem, vereador Galo. Naturalmente, após o vereador Galo. Boa tarde, meu presidente, companheiros. Queria pedir a Vossa Excelência para consignar a minha presença. Foi pedido para o processo que nós fizéssemos. Presidente, acho que o vereador Galo era solicitação apenas para consignação da presença, e eu peço pela ordem a Vossa Excelência. Perfeito, por favor, vereador. Vereador Galo voltou, quer usar a palavra? Depois, então vai falar o vereador Bruno Lessa. Presidente, 3 assuntos que eu gostaria aqui de citar. Primeiro, louvar a aprovação pela Câmara dos Deputados ontem da PEC do Fundeb. Na verdade, um trabalho de articulação muito bem feito, contou com o voto de 499 deputados federais, não é fácil, né? 7 votos contrários, que naturalmente, dentro da legitimidade de cada parlamentar, eventualmente nós discordamos da contrariedade,
porque o Fundeb é responsável por parte gigantesca do financiamento da educação pública no Brasil, e beira um pouco a própria hipocrisia se falar em melhoria da educação sem se falar em recursos para a educação. Portanto, queria registrar aqui o belo trabalho feito no relatório pela deputada professora Dorinha, companheira de partido do DEM, um trabalho de articulação com todas as bancadas, e um fato raro na Câmara dos Deputados, vereador Paulo Eduardo. Eu tirei uma foto, eu estava assistindo a sessão, porque considero a matéria extremamente importante, assistindo com as limitações eventuais, porque a sessão lá também é virtual, assistindo pela TV Câmara, e o painel de orientação do voto no mérito da PEC contou com a orientação favorável de todos os partidos com representatividade no Parlamento brasileiro. Acho que nesse momento de dicotomias exacerbadas, nesse momento de brigas muito duras nos polos ideológicos mais distantes, é uma rara situação de unanimidade em torno de uma pauta tão importante que é a educação pública. Portanto, eu queria aqui registrar a minha saudação à Câmara dos Deputados, que aprovou em primeira e segunda discussão o Fundeb. Em seguida, presidente, eu queria também aqui dar voz a uma reivindicação absolutamente justa dos coletivos que envolvem os ciclistas da cidade de Niterói, com relação às obras de modernização da rua Paulo Alves, no Ingá. Eu recebi, através de redes sociais, enfim, aplicativo de mensagem, contato, me mostrando matérias institucionais da própria Prefeitura e do jornal A Tribuna, falando da modernização da Paulo Alves, e não há o olhar voltado para o ciclista. E eu acho que é uma pauta importante. Tá. O Paulo Eduardo está até aqui comentando que parece que já está atento também a essa questão, já até conversou com o vereador Galo. Eu queria aqui vocalizar, então, esse pleito, mais uma vez, reitero, justo, correto, dos ciclistas da nossa cidade. E quero aqui dizer o seguinte, nós, do ponto de vista prático, defendemos o transporte, a ciclovia, a bicicleta como meio de transporte. E eu já faço essa defesa aqui na casa há algum tempo, sei que outros colegas também coadunam das mesmas bandeiras. Mas nós compreendemos as dificuldades eventuais de uma cidade hiperadensada, com calha estreita de rua, com calçadas estreitas, de implantação de ciclovias em alguns lugares. O que acontece? Quando você vai repensar o ordenamento urbano de determinada região e você vai investir recursos públicos nisso, ou seja, você vai reurbanizar um passeio público, você vai refazer uma rua, você desapropria algum imóvel para alargar alguma coisa, necessariamente, você deve, de maneira obrigatória, pensar na bicicleta. De maneira obrigatória, pensar na bicicleta. E aí eu quero lembrar a carta compromisso pela mobilidade ativa assinada pelo prefeito durante as eleições de 2016, que contou com a assinatura do prefeito. Valer-se das intervenções urbanas e viárias, periódicas ou não, para a inclusão dessas estruturas, ciclovias, ciclofaixas, de forma a aumentar a segurança das pessoas. Eu acho que a questão da segurança é importante. O Ingá, vereador João Gustavo, ele está do lado centro, do lado de Icaraí, centro econômico, Icaraí, bairro muito adensado. Portanto, nós devemos, aliás, em toda a zona plana da cidade, tentar, na medida do possível, colocar modais voltados para a ciclovia. Ciclofaixas, ciclovia, modais voltados para a bicicleta. Portanto, eu queria aqui, e eu acho, Paulo, Vossa Excelência também recebeu, e naturalmente o vereador Galo, que eu sei da atenção, do vínculo emotivo que ele tem com o bairro do Ingá,
que o vereador Galo, a gente podia depois conversar com ele, talvez fazermos assim uma indicação assinada e pelos parlamentares que mais também coadunam dessa pauta, vereador Renatinho, acho que o próprio vereador Leonardo que nos assiste também, né? Vereador Leandro também nos assiste, também acho que tem intervenções voltadas para isso, enfim, para que a gente possa propor isso de maneira formal à Prefeitura. E por fim, presidente, Paulo. E por fim, presidente, eu queria aqui também trazer uma notícia muito triste do falecimento do guarda civil municipal aqui de Niterói, Araújo, mais uma vítima de Covid na nossa cidade. Ele que estava trabalhando enquanto servidor público, no atendimento à população, nas medidas de contenção à pandemia, vereador João Gustavo, enquanto guarda municipal. E eu tenho recebido algumas denúncias de guarda dizendo que o número de licenças médicas na guarda municipal pelo Covid tem aumentado muito. E isso é publicado no boletim interno da guarda. E isso é muito grave. E os guardas denunciam que o transporte, Paulo, isso é importante Vossa Excelência ouvir, o transporte para as barreiras é precário e, portanto, há aglomeração de guardas no ir e vir. E o número de guardas infectados tem aumentado. Então, eu queria trazer a público de maneira indignada essa questão. Eu acho que nós temos uma guarda absolutamente valorosa na cidade de Niterói. Uma guarda dedicada. Eu, semana passada, falei com Vossa Excelência, inclusive, falei no plenário e encaminhei um documento para Vossa Excelência sobre a turma excedente de 2019. João, o último concurso da guarda, a nota de corte foi 85. Prova dificílima. Mais de 95% dos aprovados com ensino superior. Então, acho que nós temos uma guarda valorosa. Agora, concretamente, o número de guardas com Covid está aumentando. Nós precisamos pensar coletivamente o que fazer com relação a isso. Uma cobrança na Secretaria de Ordem Pública, colocar em vez de carros para transportá-los para as barreiras, João, às vezes até ônibus, micro-ônibus, para poder ser dado distanciamento, né? Então, queria manifestar minha solidariedade, meus pêsames, já vou conceder uma parte a Vossa Excelência, minha solidariedade, meus pêsames, meus sentimentos para o guarda Araújo, para a família do guarda Araújo. Faça das suas palavras, as palavras de toda essa Câmara Municipal. E para todos os guardas municipais também, que certamente estão enlutados com a perda de um companheiro. E eu queria, até João, eu encerro e Vossa Excelência faz um pela ordem, se for possível, porque eu queria solicitar à mesa, sei que já foi feito no início da sessão, em razão às vítimas do Covid, mas eu queria, em especial, solicitar a Vossa Excelência um minuto de silêncio, talvez após a fala do João, não sei. Rapidinho, claro. Só para falar uma coisa. Também temos que analisar o seguinte, grande parte da nossa guarda são moradores da Baixada ou de São Gonçalo, aonde o Covid ainda está muito ativo, principalmente daquela área de Caxias, São João de Meriti. Não é só o transporte feito dentro de Niterói, é o transporte deles. Nós estamos tendo dentro do Sindicato dos Rodoviários os ônibus muito lotados, a frota reduzida. A frota reduzida, eu não estou dizendo a frota só de Niterói, na frota que vem de São Gonçalo para Niterói, que vai de São Gonçalo para o Rio, os ônibus muito lotados, como quem vem de Caxias para Niterói. Então, não podemos avaliar que a contaminação seja em Niterói, porque os locais que, na sua maioria, eles moram, são municípios com a pandemia muito ativa, mais ativa do que Niterói. É só isso que eu também queria esclarecer. Não, eu acho, João, que
o Covid, quem contrai o Covid, a gente não pode nunca precisar onde pegou, né? Porque, enfim, infelizmente, se tiver um colega entre nós aqui infectado e assintomático, nós podemos estamos sujeitos aqui ao Covid. Mas nós podemos também passar na praia de Caraí, sei lá, caminhando, e eventualmente tirar a máscara para tomar uma água, e ter passado alguém também respirando com Covid e nós pegarmos na rua. O que eu acho que a gente tem que fazer é diminuir as possibilidades de contágio. Isso, Bruno. Portanto, se nós estamos tendo transportes no nosso âmbito lotados, e eu quero dizer que eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que o transporte público regular, o que eu falei de transporte aqui, é o transporte que a própria guarda provém para o seu efetivo para ir para as barreiras, né? Muitas vezes em carros até. Agora, quando Vossa Excelência fala do transporte público rodoviário urbano de maneira geral, eu acho que já passou da hora da gente ter frota regular. Porque veja, João, eu vi outro dia uma matéria que fizeram na capital, pintar o espaço para o sujeito ficar em pé distanciado, aquilo, Vossa Excelência conhece o setor de transporte melhor do que eu, aquilo é irreal. Porque no terceiro ponto de um ônibus que sai de Campo Grande, por exemplo, está tudo lotado já. Verdade. E aí se achar que vai pintar uma faixinha no chão do ônibus, é brincadeira do poder público, no caso da cidade, né, do Rio. O que eu acho, João, é que assim, e aí uma outra discussão, pedir a palavra para falar sobre isso. Eu discordo um pouquinho da sua fala, no seguinte sentido. Pelos números, Niterói é uma das 15 cidades do estado que teve mais casos na semana passada do que nas 2 semanas anteriores, que é com a base com que tem sido feito a referência. São Gonçalo, eu não estou falando de números absolutos. Temos que ver que Niterói está testando mais. Está testando mais. Então, mais assim, do que qualquer uma. E quando acho... você testa mais, você vê que Sim. tem mais contaminados. Mas, em compensação, se você analisar o número de curados, é muito maior. É muito maior do que todas perfeito. eles. Eu acho que é uma outra discussão que eu acho que a gente deve fazer até e dentro dessa teoria, Bruno, aí eu vou ter que concordar com você que eu estou vendo que o número está crescendo, ou por teste ou não, que eu sou a favor que continuasse o comércio fechado. Você concorda comigo para isso, né? Eu acho que de maneira geral o plano de retomada da cidade pode ter sido um pouco precipitado. Né? Então acho que devemos manter o comércio fechado e mantermos a redução, não voltarmos às escolas, pela minha opinião. Entendeu? João, eu particularmente... A escola fundamental é fechada. Eu acho que parte do comércio, eu concordo com a reabertura. Eu, por exemplo, acho um pouco sem sentido você ter liberado segmento, por exemplo, de barbershop, de salão de cabeleireiro, 3 semanas antes do que você liberou o comércio de rua. Que eu imagino seja um ambiente onde se transmita de maneira mais rápida do que uma loja de material eletrônico. Por exemplo, estava o Paulo Eduardo desesperado que não conseguia comprar um pendrive, Paulo. O que você tentava? Não, umas 3 semanas você não encontrava mais mouse, era alguma coisa. Que? Webcam. Eu acho que é um ambiente que transmite muito. Não, o webcam sumiu no mercado. De alguma maneira, inclusive, a última conferência que foi feita do Gabinete de Crise, não sei se Vossa Excelência participou dessa, eu pedi ao prefeito que liderava a reunião que a Câmara tivesse um assento no Conselho que discutisse retomada econômica. Um assento não necessariamente meu, de Cal, de Vossa Excelência, de Paulo, um assento da Câmara, nesse trabalho que foi feito por uma consultoria, mais uns 2 ou 3, acho que o subsecretário Pablo coordenou, alguma coisa assim. Ele falou que iria atender e não convocou ninguém da Câmara. Porque eu acho que esse papo que a gente está tendo aqui, a gente deveria ter tido lá atrás. Né? Mas, João, só queria retomar aquilo. Eu acho que a gente tem que cuidar daquilo que a gente tem capacidade de influência. E só para lembrar uma coisa a você, vai ser reaberto os camelôs. Eu fiz uma proposta que a guarda com os ambulantes fizesse distanciamento, uma barraca sim, uma barraca não. Vai ser reaberto com todas as barracas juntas.
Poderíamos distanciar as barracas. Vai ter rodízio, João. Vai ter Abrir rodízio, outras ruas para botar essas barracas que ficassem distanciadas. Eu vou dizer que Vossa Excelência tem razão nessa. Vai ter rodízio, vai ter E outra rodízio. coisa, João, eu sei que os trabalhadores ambulantes estão ansiosos, querendo voltar ao Porque seu labor. R$500 ninguém vive. R$500 ninguém vive. Agora, o comércio lojista, ele cumpriu uma série de adaptações ali. O álcool gel, o medidor da temperatura. Na rua, você há uma possibilidade de aglomeração maior. Então, se a opção da prefeitura é reabrir, acho que a ponderação de Vossa Excelência deveria ser levada em consideração. Inclusive, Cal, para ser encaminhada pela mesa da casa à prefeitura, porque as barracas de camelô ficam muito juntas uma da outra. Se pudesse, pelo menos, pular uma, dar um X, entendeu? Aí a ordem pública tem que pensar como é que joga, como é que do ponto de vista físico faz isso. Mas, enfim, só para não perder o fio da meada, eu acho que a gente pode dialogar com a Secretaria de Ordem Pública para ver a questão do transporte dos guardas. Porque, João, se estão transportando num carro 4 guardas, e qual o risco de um estar infectado? Talvez alugar um micro-ônibus à Secretaria de Ordem Pública, para ir uma fileira sim, uma fileira não, não sei, estou pensando alto. Porque já é o 2º guarda municipal que falece por Covid na nossa cidade. Eu tenho certeza que todos nós valorizamos a Guarda. A Guarda é uma instituição querida e apoiada pela nossa cidade, pela nossa Câmara de Vereadores. E eu acho que a gente precisa demonstrar esse apoio na prática. E esse caso do Guarda Civil Municipal Araújo chegou a mim. E chegou a mim também essa denúncia do transporte, que eu acho que é importantíssimo a gente lutar para mudar. Então, queria até enfatizar, presidente, meus sentimentos, e tenho certeza que são os sentimentos de Vossa Excelência e de toda a casa, a corporação e aos familiares do Guarda Araújo, e pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio, por favor. Defiro, vereador Renatinho, só um minutinho. Eu me incluo aí nesse minuto de silêncio, por pedido do vereador Bruno, que é uma questão nobre. Eu acho que também o tráfico é onde que carrega os guardas municipais. O carro é muito pequenininho, deve ser um ônibus, sei lá, um transporte maior para ele ter espaço, para não ficar totalmente junto. Tá bom, defiro o pedido do vereador Bruno Lessa e o vereador Renatinho do PSOL também corroborando. Pedir a todos que fiquem um minuto de silêncio. Em pé, por gentileza. Pois não, vereador. Apenas para agradecer Vossa Excelência pela concessão de um minuto de silêncio durante a sessão, o que foge um pouco dos usos e costumes da casa. Mas é um caso tão especial que acho que todos os vereadores aqui presentes concordaram com o pedido de Vossa Excelência. Queria rapidamente fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Expediente de leitura rapidamente. Processo número 1334/2020, recomendação 03/2020, do Ministério Público Eleitoral. Ressaltar que esse processo ao qual está sendo lido, enviarei aos gabinetes de todos os vereadores. Ofício da CEMUG da 536/2020, em resposta à indicação 1024, de autoria do vereador Renatinho, da oficina. Ofício CEMIG da Secretaria de Governo, em resposta à indicação 720, de autoria do vereador Renatinho, da oficina. Registrado pelo vereador Emanuel Rocha. Obrigado. Projeto de Lei 180/2020, leitura. Torna obrigatório o uso de máscaras transparentes em 30% dos funcionários nos estabelecimentos que realizam atendimento presencial ao público. Queria também comunicar aos vereadores, a todos os vereadores aqui presentes e os que porventura estejam aqui na videoconferência, que o líder do governo, vereador Macedo,
informou agora que antes de sair daqui da sessão, que a LDO será votada na próxima quinta-feira, no dia 30 de julho. Então, a LDO está pautada para a sessão de amanhã, está pautada para o dia 30 de julho. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo Góes. Não, eu queria saber... 30 de julho. Nós precisamos decididamente, olha só, olha quanto eu sou repetitivo. Nós precisamos decididamente acabar de votar os projetos dos vereadores, cara. O que está acontecendo? Hoje, se a gente não discutir lá dentro, vamos discutir no plenário. Pedir ao vereador Paulo Eduardo, rapidamente, como falei a Vossa Excelência, e agora estou comunicando, pedir ao vereador companheiro líder do governo Macedo, que amanhã, antes da sessão das 5, que chegássemos aqui amanhã 14 horas ou 15 horas, que for possível, para fazer uma discussão com relação a esses projetos. Ok, presidente, mas olha só, que dia é hoje? Hoje é dia 22. 22. Independentemente de ter projetos apresentando esse tema, eu me somo ao vereador Bruno e outros vereadores se somaram na definição política anunciada e está sendo empurrada com a barriga, de que nós não teríamos recesso. É evidente que, se nós continuarmos com esta embromation de não votar a LDO, você, por consequente, não terá recesso, porque não teremos votado a LDO. Mas nós estamos fugindo de uma discussão muito simples de votar, não tem recesso. Sim, mas por que nós não votamos não tem recesso? Por que não quer dar à população o simbólico exemplo de que não tem recesso? Eu não estou entendendo isso. E aí nós estamos vindo aqui nas sessões e não deliberando sobre matéria alguma. Qual o sentido de nós termos sessões em que nós não deliberamos tendo matéria para deliberar? É evidente. E aí a gente assiste as conversas, todo mundo preocupado em montar nominata para eleger vereador. É um ziriguido no geral. Já passou a nominata, né? Pois é, mas você pode levar pessoas de um determinado partido para outro, né? Não. Não pode, mas você pode fazer coligação, levar, pois é. Eu depois não vou perguntar de público o que honrou a nós todos a visita do... Tivemos a honra de ter a bênção de Deus com 2 pastores aqui dentro, hoje, no dia de hoje. 2 pastores aqui dentro. 2 pastores ao mesmo tempo é muita bênção concentrada sobre essa casa legislativa. E Vossa Excelência deu as boas-vindas a ele. Eu dei boas-vindas a ele. Agora, quando aparece assim, eu fico desconfiado do que é. Hein, Ricardo Evangelista? Olha lá, Ricardo Evangelista. Falou em bênção de Deus, eu já chego. Falou em bênção de Deus, chegou ele. E aí não foi ele apenas que nos abençoou. Tivemos aqui o concurso de 2 pastores. Né? Então é muito relevante. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos matérias para deliberar. E não tem nenhuma razão para não deliberar. E aí eu quero publicamente dizer, não reclamem de mim quando eu reclamo da nossa falta de sintonia e de respeito à população que nos paga salário todo mês. A cidade não está isenta de problemas. Tem menos problemas do que outras. Se a gente olhar para o Rio de Janeiro do outro lado da Bahia, não é? Não vou nem dizer quem é o prefeito, não vou dizer abençoado por quem ele é, não vou dizer as bobagens que ele está fazendo, não vou dizer nada, Bruno, que é o prefeito do Rio de Janeiro, mas se a gente olhar para o Rio de Janeiro e comparar com o Niterói, é evidente que a gente temos 500 e poucos mil habitantes, não temos os milhões de habitantes do Rio de Janeiro, os problemas que se acumularam no Rio de Janeiro, isso é bem da verdade, mas a gente não pode achar que Niterói não tem problema nenhum que não mereça a gente estar aqui discutindo e votando. Tem um conjunto, mas toda semana é isso. Toda semana é isso. E se bobear, nós teremos amanhã uma pseudo-sessão em que novamente nada será deliberado. Mas todo mundo está se preparando para pedir voto de novo para continuar sendo vereador? Eu não estou pedindo ainda, vou pedir também, eu não me envergonho de pedir voto agora. O que a gente está fazendo aqui? A gente já é vereador. Quem já é vereador tem responsabilidade
de discutir as matérias, votar os projetos sim ou não, e disputar a eleição, mas tem a obrigação de ser vereador. Quem está lá fora querendo ser vereador está dizendo, e eu estou vendo todo dia, Paulo Velasco, todo dia eu estou vendo o seguinte discurso: não é que isso não me preocupe, não, me preocupa é a agressão ao poder. Todo dia tem um discurso desse tipo: não reeleja ninguém. Quem está fazendo o discurso, João, de não reeleja ninguém? Quem está fazendo o discurso lá fora, não reeleja ninguém, é alguém que quer apostar no discurso da renovação. Significa renovação, não é de cabelo branco para o cabelo escuro, não. A renovação que eu gostaria é de métodos e de responsabilidade, de consideração, mas é renovação de cara, para vir um monte de pessoas, e eu sei, uma boa parte dos que estão falando. Exatamente. Então, olha só, na medida em que você tem do lado de fora dizendo que nós não prestamos para absolutamente nada, eu me sinto ofendido pelo poder, do qual eu sou um 21 avos. Eu não sou 21 avos do poder, mas eu me incomodo pelo discurso negativo que fazem do poder do qual eu faço parte. Mas, aparentemente, tem colegas que não se preocupam. E quem está aqui presente o tempo todo, incluindo o presidente, e aí a responsabilidade é maior sua, porque você organiza a pauta. Como é que a gente pode fazer, semana após semana, dar importância à matéria que vem do governo e não votamos nada que o vereador propõe? Assistimos projetos votados pelos vereadores por unanimidade serem vetados pelo prefeito no último dia do prazo, sendo informado aqui, e muito provavelmente o prefeito estava imaginando, o prefeito e os seus assessores, estavam imaginando que nós já estivéssemos de recesso. Porque aí interromperia, Bruno, o prazo de contagem para votação de veto. Não adianta, ou a gente tem uma postura coletiva, o que não significa todo mundo pensar igual, não. Ou a gente tem uma conduta coletiva discutindo as nossas divergências, ou o poder afunda. O poder vai afundar. Nós estamos vendo aí, eu não sei nem qual é o conteúdo disso que o João está lendo, mas eu posso imaginar. Ministério Público Eleitoral. Eu já denunciei na semana passada aqui a vergonha de um determinado vereador que estava oferecendo sanitização de condomínio. E já foi objeto de uma agressão que está viralizando na rede. Ora, o que as pessoas pensam? Olha só, eu defendo que tenha sanitização da cidade inteira, paga pelo governo. Mas eu defendo isso para todo mundo. E se for feito pelo governo. Agora, que papo é esse? Está comprando voto. Isso é compra de voto. A apoderação de cestas básicas distribuídas pelo governo para a proteção dos vulneráveis, que é um desejo de todos os vereadores, e o que está sendo gasto é o dinheiro dos tributos pagos pelo povo de Niterói e pelos royalties de petróleo que o povo brasileiro dá a Niterói. Qual o sentido de um vereador se apoderar de bolsa, de cestas básicas, do poder público de Niterói e distribuir como se fosse sua? Essa casa aqui aprovou um projeto para reeleger Priscila Nossetti, que dizia respeito à mototáxi. E falta regulamentação, Bruno, dos lugares onde os mototáxis podem ficar, porque não pode ser bagunça, você tem que ter um mínimo de ordenamento, assim como pontos de táxi tem um ordenamento na cidade, você tem que ter um ordenamento para os mototáxis, até porque tem uma lei. A única coisa que falta à prefeitura regulamentar são os pontos e a tarifa. Porque o serviço organizado, com um olhar e um aparato legal para a existência do serviço, a prefeitura tem que dizer, você não pode explorar, você não pode chegar e cobrar tanto, você tem que ter um mínimo de intervenção, já que eles pediram para funcionar. E funcionam com um amparo legal. Agora, era para eleger a Priscila Nossetti. Priscila Nossetti perdeu a eleição.
Nunca mais teve regulamentação. Então a gente não pode continuar sendo um poder legislativo que faça isso. Porque aí na hora que a crítica que é o coletivo do poder recai sobre mim, eu vou me defender, pessoal. E aí ninguém pode me impedir de defender. Eu queria pedir, eu vou discutir com o Bruno Lessa, relator, presidente, ex-presidente e depois relator junto com o Atratino do plano diretor, o que veio acontecendo agora pela Prefeitura de Niterói, o novo erro cometido pela Prefeitura. Eu vou discutir inicialmente com ele, que foi o presidente da Comissão de Meio Ambiente na época. A Prefeitura está cometendo uma bobagem e está tentando enganar a Câmara. E a Câmara precisa se comportar enquanto poder, e não como base de apoio incondicional e restrito ao governo. Não dá para a gente fazer ou deixar de fazer as coisas que nós estamos fazendo. Então, é inadmissível que nós cheguemos no dia de amanhã e não tenhamos projeto pautado para votar. Vota sim ou vota não. Não dá para a gente vir para aqui e fica fazendo o quê? Eu saí correndo do Parque da Colina, onde o pai de um professor da UF, o Francisco Palharini, da psicologia da UF, faleceu. Eu vim de lá correndo para a sessão. O pai dele, 98 anos de idade. Infelizmente sofreu 2 quedas e ninguém com uma idade de 98 anos sofrendo queda, aí veio uma complicação atrás da outra. Mas fui lá e voltei correndo para chegar aqui às 5 e pouquinho. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sou pago para isso, pessoal. Quem acha que o trabalho de ser vereador é um trabalho cansativo, não concorra. A população espera isso da gente, agora fica, não votamos nada, estou fazendo o que aqui? Estou fazendo o que aqui? O povo não interrompeu o pagamento do 10º que sai do orçamento do governo, do Poder Executivo, colocado pela Constituição. O do 10º vem religiosamente todo mês, para cá. Não teve interrupção de pagamento de salário de ninguém. Tem vereador que desde que a pandemia começou não apareceu mais aqui, nem no virtual aparece, mas vai querer ser candidato a vereador de novo. Pô, não é possível, pô. A gente tem que conversar lá dentro sobre um mínimo de proteção institucional ao Poder Legislativo. A menos que a gente discuta em plenário qual é a visão que cada um tem do Poder Legislativo. Eu tenho uma visão. A maior parte dos vereadores não querem ou não estão afetos à fiscalização. Mas alegam que tem um outro papel para o vereador. Não tem? Tem um outro papel para o vereador, além de fiscalizar. Tem o de legislar. Então, uma boa parte da base não fiscaliza, mas também não quer legislar. Nem naquilo que é da alçada nossa. Tem projeto de vereador. E aí você atura uma matéria do Globo, correta, dizendo o seguinte: das mensagens aprovadas pela Câmara Municipal de Niterói durante a pandemia, a maior parte é do Poder Executivo. Mas é evidente que tinha que aprovar do Poder Executivo. Eu não tenho dúvida sobre isso. O Poder Executivo é que organiza o que tem que ser feito na cidade com o dinheiro da população. Agora, não ter, como se nós não fizéssemos nada na pandemia, não dá, Cal. Não dá para ser assim. E aí não dá para reclamar do Paulo Velasco, do Renatinho, meu, do Bruno. Tem que reclamar e pedir insistentemente a mesa diretora para atuar. Qual é a razão? Cobrei ainda há pouco ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ah, está com ele? Não, não está com ele. Está com quem? Está com quem? Então, se a base do governo precisa de autorização do governo, e é autorização mesmo, porque isto é um poder subserviente, subalterno, que aceita ficar sob o jugo do prefeito. E se a população quiser um poder independente, fique de olho em quem apoia o prefeito o tempo todo sem discutir nada. Porque isso daqui, para ser poder, não precisa ser todo mundo oposição. Precisa todo mundo querer trabalhar e discutir as matérias do governo. A maior parte da base vota as matérias do governo sem saber o que está lendo. Mas todo mundo quer continuar sendo vereador. Eu acho legítimo, Cal querer continuar sendo vereador, João querer continuar sendo vereador. Agora, o que a gente faz enquanto vereador?
E eu vou discutir inicialmente, isso que está aqui é uma aberração. Isso daí é do Tribunal Eleitoral. Isso aqui é outra coisa. A minha cópia aí. Isso aqui é outra coisa. E eu vou encerrar porque eu quero conversar primeiro com vocês para não discutir no plenário. Senão amanhã eu vou discutir. Tá bom. No plenário. O governo está tentando aplicar um golpe no Poder Legislativo que não vai ser aceito. Mas eu quero discutir esse golpe. Primeiro, vou discutir com o Bruno, porque foi o presidente da comissão que fez o novo plano diretor, ele, o Atratino. Nem me lembro que era. Você era o relator, Atratino, o presidente. É uma dupla. Pois é. E o plano diretor está sendo flagrantemente desrespeitado pelo governo. Não está cumprindo. Eu gostaria que o Bruno, inclusive, se manifestasse, porque até parece que eu sou chato, reclamando de cumprimento da lei. O governo não cumpre uma lei. Ô Paulo, me permite uma parte? Claro. Quando, na verdade, eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Atratino, presidente da Comissão de Urbanismo. Então não tinha uma presidência do plano diretor e nós dois dividimos a relatoria do projeto de lei 008 de 2017. Peguei algum papel de Vossa Excelência? O projeto 008 de 2017. E nós, no relatório final, Paulo, acho que tivemos uma medida importante, que foi na setorização do planejamento urbano da prefeitura, que passa por saneamento básico, por urbanismo, por mobilidade, por uso e ocupação do solo, por meio ambiente. Nós colocamos que todos esses planos setoriais tinham que ter prazos claros. E parte desses prazos está sendo descumprida. E está sendo descumprido pela prefeitura por um motivo, na verdade, não temos nem como saber por quais os motivos. Porque a lei é clara, tem a diretriz e tem o prazo. Nós reservamos, nos orçamentos votados nos últimos anos, na presidência da Comissão de Orçamento presidida por Macedo, toda a LOA, já a LOA para 20 e a LOA para 19, nós aprovamos emendas constando recursos para a elaboração dos planos setoriais. Então pode olhar lá. Na LOA 19, quando nós votamos em 18, na LOA 19 foi aprovada emenda, eu não lembro o valor, posso pesquisar, para colocar lá elaboração de estudo com vias ao plano de saneamento básico, elaboração de estudo com vias ao plano de mobilidade, e por aí vai. Então não há motivo para não ter plano de saneamento, porque o que a prefeitura publicou não é plano de saneamento. E aí tem um ponto que a gente vai ter que discutir, Macedo, com Vossa Excelência, que é líder de governo, com CAL. O plano diretor é muito claro. O plano de saneamento tem que ser feito por lei. A prefeitura publicou um decreto instituindo o plano, aliás, um decreto muito ruim, com todo o respeito, instituindo o plano de saneamento, aí dias depois publica, dizendo que vai mandar uma minuta para a Câmara. Então, e eu já conversei isso com o Paulo, ajudar o Renatinho aqui. Eu já conversei com o Paulo e nós concordamos. O que eu acho que nós temos que fazer, ou o governo revoga esse decreto, ou a gente vota um decreto legislativo. E revoga o decreto. E aí eu não quero aqui, eu e Paulo podemos chegar, junto com o Renatinho, Casota, a gente vai lá, apresenta o decreto legislativo. A questão não é essa. A questão é a gente fazer valer o que diz o plano diretor. E todos nós lembramos como o processo de elaboração, discussão, votação do plano diretor foi um processo denso. O plano diretor tramitou 1 ano e meio, 1 ano e
7, 8 meses na Câmara. Dezenas de audiências públicas, judicialização, tira de pauta, o que eu acho que para mim foi o maior erro até hoje do plano diretor. A gente já teria um avançado, a gente perdeu 6 meses de discussão com uma judicialização, uma sentença judicial, depois foi derrubada, mas enfim, dizendo que não havia discussão popular, e foi o projeto de lei que mais teve audiência pública na história recente da Câmara. 13. Mas enfim. E aí, a casa aprova o plano diretor, um plano com mais de 600 emendas, grande parte delas aprovada no relatório final meio de Atratino. O governo chegou a vetar alguma das alterações. Num acordo político de todos os parlamentares, os vetos foram derrubados. Naquele período até que Bagueira ficou na prefeitura. Então, assim, aí vem a prefeitura e institui um plano de saneamento por decreto que não é plano. O que é o plano de saneamento? Vai durar 10 anos. Primeiro tem que ter um diagnóstico. Eu tenho 72%, se eu não me engano, dos domicílios ligados ao saneamento. Em 10 anos eu vou buscar quantos por cento? 100%. Nos primeiros 2 anos eu vou aumentar 5%. Para isso, eu vou ter que investir tantos milhões de reais. A concessionária vai ter que dar tantas contrapartidas. É isso que é um plano. O que está publicado é um arremedo de intenção, sei lá o que é aquilo. Então, já havia um problema que eu discuti aqui, eu não sei se Paulo vai lembrar. Eu discuti aqui no ano passado, acho que foi no ano passado, 2019, isso. Que a prefeitura inicialmente queria fazer o plano de saneamento junto com o plano de resíduos sólidos, que são assuntos distintos e que tem que ter visões específicas. Inclusive, uma discussão de plano de resíduos sólidos sem a Clean. Não estou aqui fazendo defesa da Clean, não, mas nós temos uma empresa pública que cuida do recolhimento e tratamento dos nossos resíduos. Então, é muito grave essa questão do plano de saneamento. Muito grave. E eu acho que a Câmara tem que se posicionar. Se não, o que o Paulo está falando, se não houver posição enquanto unidade de poder, aí eu, Paulo, certamente Renatinho, Casota, nós vamos apresentar o decreto legislativo e vamos iniciar a discussão política. Mas eu acho que nós votamos um plano diretor, foi uma discussão dura, árida, mas ao final, à exceção da questão da Lagoa, que foi uma questão muito polêmica, e que houve um fatídico 9-9 de placar, com o voto de Minerva do presidente, com a exceção da questão da Lagoa, nós pacificamos, Macedo ajudou na época enquanto líder, foi em várias reuniões no governo, eu, modéstia à parte, dei minha cota de contribuição, no próprio diálogo com o pessoal, à época com o Jordi, o Atratino ajudou muito, e tantos outros vereadores ajudaram, à exceção do ponto da Lagoa, nós pacificamos todas as questões, João. Aí, vem a prefeitura e rasga o plano diretor. Tem alguma coisa errada. Então é isso que eu queria acrescentar, Paulo. E aproveitando, só para não ter que fazer outra intervenção, eu recebi uma denúncia, caiu aquela norma de criança não poder entrar nos mercados da cidade. Essa norma caiu tem umas 3 semanas. Só que alguns mercados ainda estão exigindo a norma, porque não tomaram conhecimento que essa norma caiu, foi revogada. Então, eu queria dar publicidade a isso, para que depois eu vou solicitar, talvez através de indicação, que a prefeitura oficie esses estabelecimentos comerciais da mudança na norma municipal. Apenas para não ter que fazer um pela ordem para falar sobre isso. Todos os grandes supermercados de Niterói foram notificados. Os grandes, Todos. Todos os grandes foram, porque foram notificados pela Associação dos Mercadistas. Não, eu recebi reclamações de mercados menores, Vossa Excelência tem razão. Mas assim, de qualquer forma, tem um consumidor que consome no mercado menor, né? E eu acho importante a prefeitura, do ponto de vista público, fazer ela a comunicação outra coisa. Da mudança da norma municipal. O menor só pode entrar no supermercado acompanhado dos pais. Claro. Porque se não tiver com os pais, aí não entra mesmo. Claro, tá? Isso é evidente.
como última intervenção, complementando aquele assunto, foi bom que o presidente, primeiro vice-presidente chegou. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque você é o único testemunha disso aqui. Durante 2 oportunidades, o Poder Executivo marcou encontros de audiência pública do Executivo no imóvel que pertence à Câmara Municipal de Niterói. É isso. O Poder Executivo solicitou ao presidente Cal que disponibilizasse o plenário da Câmara, as dependências da Câmara, para a realização, e não tem nada demais, tem mais que fazer isso mesmo. O auditório da Prefeitura é desse tamanho, aqui é um lugar muito mais confortável. E foram feitas. Nas 2 ocasiões, o vereador Cal tinha compromisso, o único vereador presente era o vereador Paulo Eduardo, e com o maior prazer, eu ciceroneei a reunião. Chamei os representantes do Poder Executivo para a mesa, veio aqui o Luciano Matos e teve audiência pública do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Chegou à Câmara agora, e depois a gente vai aprofundar isso entre nós lá dentro, eu vou apenas introduzir. Chegou agora à Câmara um pedido de ata de reunião das audiências públicas, presididas pelo vereador Paulo Eduardo. O vereador Paulo Eduardo não pode presidir audiência pública do Poder Executivo. Até aí nada. Como o pedido foi feito, Macedo, poderíamos fazer isso como nós fazemos nas outras audiências, que são do Poder Legislativo, para acompanhar as finanças do município. Fazemos ata e entregamos, formalizamos, porque é uma obrigação da lei federal que disciplina o controle social. É por isso que a gente faz audiência pública. Pois bem, se não fosse um pedido de ata, que já foi feito pelos companheiros da Secretaria da Mesa Diretora, já foi feita, elaborada a ata, esta ata é acompanhada de um processo de exigência do Ministério Público. Bruno, o Ministério Público está exigindo, então o Ministério Público exigiu lá atrás algo que está sendo cobrado agora, e é essa a razão pela qual, uma vez baixado por decreto algo que tem que ser encaminhado obrigatoriamente por projeto de lei, é isso, essa é a discussão. Tem alguns assessores, Macedo lembra disso muito bem, no início do governo Rodrigo, lá atrás, o Raposo orientou o Rodrigo que ele podia fazer reforma administrativa por decreto, lembra? E quebrou um pau danado aqui entre nós, porque não pode fazer reforma administrativa por decreto. Reforma administrativa, assim como no governo federal, no governo estadual, é por projeto de lei encaminhado à Câmara. A comuna tem que concordar a iniciativa do prefeito, como ele organiza o governo, como ele quer fazer o seu governo funcionar, mas a Câmara tem que autorizar o prefeito a funcionar daquela maneira. Tá? O que acontece? Ele baixou um decreto equivocado. No dia que eu fiz a leitura, eu falei, caramba, mais um vacilo desse. Quem orienta o Rodrigo a fazer essas coisas? É a pandemia? Rodrigo está com Covid? Raposo está com Covid? Então, baixou um decreto que não pode vigir, um decreto que o governo deveria revogar, para evitar conflitos e esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. E eu depois vou querer juntar Lé com Cré para mostrar que o governo agora está querendo usar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, em particular, querer usar o vereador Paulo Eduardo, como se o vereador Paulo Eduardo tivesse feito uma audiência pública, presidido uma audiência pública, que é do Poder Executivo. Eu posso presidir quando o Macedo me delega a reunião da Comissão de Orçamento com a Fazenda. Eu presidi uma, Bruno presidiu outra por delegação do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Que delegação eu tinha? Eu não tive sequer delegação do Poder Legislativo para presidir absolutamente nada que era do Poder Executivo. E nem poderia.
Eu acho que isso tudo não tem nenhum problema a gente deixar registrado o que a Câmara, ciceroneando, é nosso dever. O CAL, eu inclusive cobrei o CAL, fica na audiência com a Deise. O CAL tinha compromisso, eu fiquei porque não podia deixar uma companheira secretária de governo vir nesse plenário fazer uma atividade do governo, tinha gente da população, pouco, tinha, mas foi uma audiência pública, Macedo, líder do governo, do Poder Executivo. Eu apenas fui um cicerone. Depois nós vamos discutir os termos da ata. Os termos da ata, na realidade, na minha avaliação, eu não nasci ontem. Todo dia de manhã, quando eu vou me pentear para não parecer maluco vindo para o trabalho, eu acho que eu tenho cara de bobo. Eu continuo achando que eu tenho cara de bobo, só não sou bobo. E aí não dá para haver uma dissimulação e com a tentativa de participação e envolvimento da Câmara, uma dissimulação de que o processo de controle social acerca de um plano filhote do plano diretor, e são 5. Nós previmos, e foi aprovado pelo governo, na LDO, recursos para transformar aquilo que estava no plano diretor, que são os planos filhotes do plano diretor, plano de mobilidade. O plano de mobilidade, inclusive, Macedo, condiciona você receber recurso federal do BNDES para poder implementar programas, assim como o governo Godofredo pegou lá atrás do PDDT. Então, como é que nós tratamos isso? Eu estou pedindo, a gente está com dificuldade de se reunir, eu estou pedindo que a gente se reúna para discutir a maneira, tal qual o Bruno falou, vamos discutir uma maneira coletiva de encaminhar isso. Porque assim não dá. Não dá para a gente cohonestar um processo que nasce equivocadamente torto. E o governo, ao perceber que perceberíamos nós outros o que ele estava fazendo, ele publica no site da Prefeitura que será encaminhado um projeto de lei à Câmara. Então o decreto serviu para quê? Um decreto serve para o povo. Se é um processo interno, não quero entrar no conteúdo. Não, mas se fosse bom. Sim, mas o decreto tem que ser revogado. O projeto de lei tem que ser encaminhado à Câmara. Essa é a discussão. O governo tem que encaminhar um projeto de lei à Câmara. Vai ser difícil, nós temos pandemia, nós estamos em ano eleitoral. O que não dá é para todo o cronograma, eu não me lembro de cor, talvez o Bruno lembre, todo o cronograma, são quantos os planos filhotes? 5. Estou equivocado? Plano de tratamento de resíduo sólido, plano de mobilidade, plano de saneamento básico, tem mais 2. Lei de uso do solo, tem mais um. Tem mais um. Pois é, todos eles estão, a menos que eu esteja sendo enganado, porque eu não estou vendo isso, todos eles têm previsão, precisam ser encaminhados através de projeto de lei. Qual? Para resiliência, exatamente. Tratamento de área de risco. Então, ninguém viu. Então é o seguinte, se ninguém tiver a fim de dar consequência e cobrar do governo que ele encaminhe projetos de lei em relação aos 5 filhotes do plano diretor, nós vamos fazer aquilo que nos cabe. E depois não vão reclamar que a gente não dialoga, porque quem está aqui todo dia querendo reunião e querendo dialogar, eu tenho certeza que eu estou. Renatinho está aqui, você está. Não posso cobrar, nem sei quem está lá ainda. Leonardo está a figura dele. Está aí ainda, Léo? Quem? Paulo Velasco está aqui. Esse é o problema. Esse é o problema, nós não conversamos nada. E o governo faz coisas erradas e sequer nós conversamos sobre as coisas erradas do governo. Para com isso. Agora, para a gente conseguir isso, a gente tem que ter um mínimo de reunião entre nós. Macedo, a gente chega aqui, não faz terça-feira. Vem quarta e quinta-feira, não vota nada. E lá fora estão dizendo, renova tudo, ninguém vale nada. Eu não visto essa carapuça. Mas a agressão, eu sei disso. A gente sabe exatamente quem não veste carapuça. Agora, não votar nada, vir aqui, não votar nada,
Aliás, tem vereador que nem na virtual comparece há muito tempo. Eu tenho, inclusive, preocupações em relação à saúde. Estão bem de saúde? Até porque se estiver mal de saúde, eu fico incomodado de bater. Eu quero saber se está bem de saúde para eu poder bater sem dó nem piedade. Porque a gente é pago para, virtualmente ou presencialmente, estar discutindo os problemas da cidade. Todo mundo vai querer, Macedo, a gente já conversou isso várias, todo mundo vai querer continuar sendo vereador, é ou não é? Pô, mas não quer trabalhar, tem gente que já é vereador, então tem que trabalhar. A eleição vai levar a quem se eleger para um novo mandato de vereador, mas nós somos vereadores. Não entende ninguém aqui, a gente não viu nenhuma discussão, Macedo, a não ser nós, entre nós, o que significaria para Niterói o prejuízo se o Fundeb não é apresentado, Niterói não ia morrer. Educação pública de Niterói não ia. Agora, eram 100 milhões de Niterói, cara. Quase 100 milhões de Niterói, se não fosse aprovado o Fundeb, mas nem está nem aí. Mas na hora de pedir vaga para a pobreza de Niterói, que a classe média de Niterói continua, vai migrar para a rede pública. Mas a pobreza, a quem nós mais dedicamos a nossa atenção, a pobreza ia ficar de 100 milhões no orçamento do Fundeb, se aquela bobagem que o Bolsonaro queria fazer vingasse. Ainda bem que não vingou. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar aqui, discutindo os problemas. Paulo, eu queria, até estava conversando com o presidente Cal, sugerindo a ele que na semana que vem ele convocasse os companheiros vereadores, para a gente discutir entre a gente, não só essas questões de projetos que ainda tem que vir, esse troço todo, mas principalmente uma coisa. Eu acho que no momento em que o prefeito começa a liberar shopping, comércio, esse troço todo, eu acho que a Câmara deveria também abrir as suas portas e fazer as sessões mistas, presencial e online. E acho que online deveria ser apenas para aquilo que está sendo orientado pela Organização Mundial de Saúde, que são pessoas de grupo de risco, que poderia até fazer online. Mas eu acho que nós, os demais vereadores, deveríamos fazer presencialmente, porque o espaço aqui é muito grande, dá para a gente ficar de 2 em 2 metros. Essa questão de sem galeria, eu não estou colocando, estou colocando os vereadores discutir presencialmente. A questão da galeria é uma coisa, é por isso que eu estou dizendo, eu acho que tinha que ouvir a opinião de todo mundo. A minha sugestão é que a gente abrisse as portas da Câmara e que a gente fizesse as plenárias presencialmente. E aqueles vereadores que são considerados grupo de risco, se eu tivesse com algum problema de saúde, que o fizesse de casa, de forma remota, o que fosse. Então eu queria pedir ao presidente da Câmara para a gente, dentre outras coisas, discutir isso. Para que a gente possa, porque a Câmara, na verdade, ela não parou. Ela foi fechada por conta da pandemia, mas nós, vereadores, de uma forma ou de outra, alguns presencialmente e outros de forma online, todos participaram das sessões aqui. Todos trabalharam e continuam trabalhando até agora. Então, eu acho que a gente devia discutir isso, acho que a gente devia voltar ao novo normal, como diz o prefeito, como estão dizendo as autoridades aí, aqui na Câmara. Mas para isso, eu não quero que prevaleça a minha sugestão, a minha opinião, eu quero que isso seja debatido com todos os vereadores e ouvido todos os companheiros, todos os vereadores. Acho que a gente tem que dar esse passo em direção ao momento que está acontecendo, Houve um momento que todos se retraíram, todos ficaram em casa. Houve um momento de lockdown. Agora está havendo a movimentação ao contrário. À medida que vai melhorando, graças a Deus, aí, essa questão da Covid, aí o prefeito vai liberando uma coisa, liberando outra, você já vê bastante pessoas transitando na rua. Eu acho que a Câmara tem que também que voltar a funcionar no máximo perto do normal possível, o novo normal, e que todos nós estejamos aqui para discutir os problemas da cidade. Então eu queria fazer essa discussão com os companheiros. Pedi ao presidente Cal para marcar aí semana que vem, como terça-feira não está tendo plenário, a gente podia marcar 3, 4 horas da tarde, terça-feira aqui, e a gente fazia uma reunião lá dentro, que discutia esse assunto, via quais os projetos, de quais os vereadores, quais os projetos, quais as mensagens, qual o requerimento que está aí, discutir e botar para votar. Não tem problema. Eu prefiro não chamar de colégio de líder, porque quando fundaram o colégio de líder eu fui contra, porque disse que não ia funcionar, e nunca funcionou.
Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrada a sessão, convidando a todos para amanhã no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos.